Novas gravações encontradas em celulares apreendidos pela Polícia Federal trazem mais provas de uma tentativa de execução de um golpe militar no nosso país. A investigação original era sobre fraudes no cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro, mas está trazendo a cada dia novos indícios de uma trama golpista que estava sendo marcada para o mês de dezembro. Na semana passada, a jornalista Daniela Lima, do CNN 360, revelou as gravações do ex-major Ailton Barros. Hoje, a investigação da Polícia Federal, trazida em primeira mão pelo 360, trouxe as falas de mais um militar, o coronel Élcio Franco. Ele, uma figura bastante conhecida no governo Bolsonaro, deu ainda mais detalhes de como seria esse golpe. As gravações estavam guardadas no celular do ex-major Ailton. Incluíam, por parte do coronel Élcio, a afirmação de como o então comandante do Exército, general Freire Gomes, resistia a participar do golpe e como ele deveria agir se a trama não desse certo. O Freire você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Em uma das respostas, o ex-major Ailton Barros dá a sua visão sobre o comando do Exército e usa para isso um xingamento, alto comando de M. Vamos começar com o que diz o coronel Élcio Franco neste áudio enviado ao ex-major Ailton Barros. Élcio é coronel da reserva, foi número 2 do Ministério da Saúde durante a gestão Pazuello e quando houve a mudança na pasta da saúde, ele assumiu um cargo de assessor especial na Casa Civil da Presidência da República, que funciona dentro do Palácio do Planalto. Nesta transcrição a que tivemos acesso, Élcio está falando sobre a resistência do então comandante do Exército, general Freire Gomes, de endossar o plano de golpe de Estado. Élcio fala em insurreição no Exército e cita o nome do coronel Virgílio, que comandava as operações terrestres do Exército para superar a resistência de Freire Gomes. A transcrição foi lida pelo nosso editor, Saulo Tiossi. Olha, eu entendo o seguinte, é Virgílio. Essa enrolação vai continuar acontecendo. O Freire não vai. Você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele vai dizer, morrer de pé junto, porque ele está mostrando. Ele está com medo das consequências. Pô, medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele está indo para a pior hipótese. E qual é a pior hipótese? Ah, deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado a responder. Eu falei, eu durante o tempo todo contra o presidente, falei que não deveria fazer, que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, comandante da força, tive que cumprir. É essa a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que tem que ser visto. Em áudio enviado a Élcio Franco, Ailton Barros, ex-major preso na semana passada na operação sobre fraudes em comprovantes de vacina, ele fala na necessidade de convencer o general Carlos Alberto Rodrigues Pimentel, que era o comandante de operações especiais do Exército, a prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Repórter Matias Brotero gravou a transcrição desse áudio. É preciso convencer o general Pimentel, esse alto comando de que não quer fazer as porras. É preciso convencer o comandante da Brigada das Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. A CNN entrou em contato com Élcio Franco e aguarda um retorno. Você já deve ter lembrado quem é Élcio Franco, uma figura que participou de postos importantes do governo Bolsonaro e momentos importantes também desse último governo. Ele é coronel da reserva, foi secretário executivo número 2 do Ministério da Saúde durante a gestão de Eduardo Pazuello. E exatamente por essa passagem pelo Ministério da Saúde, ele foi citado na CPI da pandemia. Ele prestou depoimento sobre a suspeita de fraude na compra da vacina indiana Covaxin. Quando saiu do Ministério da Saúde, ele assumiu o cargo de assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, que, como já falamos, funciona dentro do Palácio do Planalto. Ele atua também na segurança das Olimpíadas de 2016 e foi subcomandante na pacificação do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
Deixa eu conversar agora com os nossos analistas. Eu começo com a Renata Agostini. Renata, como é que os aliados de Jair Bolsonaro receberam a divulgação de mais esses áudios? Coronel Elcio era considerado uma patente elevada, tanto no governo quanto no Exército. Pois é, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Mais um áudio tratando de golpe de Estado, né? Que coisa, a gente vai crescendo essa lista de tratativas nesse sentido, mas a gente tem que sempre lembrar da gravidade disso, porque é tanta gente falando de golpe que a gente corre o risco de naturalizar algo que não deve ser naturalizado. Pois bem, fui tentar entender, Márcio, do lado de quem já estava com Bolsonaro lá no governo, segue sendo aliado, está inclusive dentro do partido dele, a visão deles, uma vez que essa lista de aliados golpistas, ela segue crescendo. E aí a resposta que eu obtive foi que esse aliado, né? Eu conversei com um aliado do presidente, a avaliação dele é que não haveria um fator complicador para Jair Bolsonaro em si, veja só, porque o lado, o entorno de Bolsonaro vai continuar batendo na tecla de que, primeiro, não houve golpe. E se não houve golpe, é porque isso tudo era só uma falação. Segundo, que isso é uma narrativa que está sendo colocada, essa palavra que eles gostam muito, mas foi usada nesse caso. Que isso não significa que, de fato, um golpe estava sendo arquitetado. Márcio, essa percepção, né, que foi passada sob reserva, ela nos vale para o quê? Primeiro, para a gente entender como que o outro lado está começando a ensaiar um discurso que vai usar, não juridicamente, em termos de defesa, mas politicamente, né? Como que eles vão continuar jogando essa mensagem para uma parte da opinião pública e também para seus apoiadores. O segundo aspecto, e aí eu vou trazer uma outra fonte, né? Fui acessar uma liderança importante do Centrão que esteve com Bolsonaro na eleição passada. Nesse caso, me surpreendeu pelo primeiro. Essa fonte disse que não é algo que soa fora da curva, é algo que era esperado que aparecesse. E segundo, que entende que esse vai ser só uma de muitas outras revelações que vão colocar esse núcleo duro do governo, porque agora a gente entrou no Palácio do Planalto, né, Márcio? A gente está falando de Elcio Franco, que estava na Casa Civil. E, por fim, que a avaliação, de novo, dessa liderança do Centrão é que, ao fim de todo esse processo, esse grupo, né, bolsonarista raiz vai sair muito desgastado e muito menor desse episódio. Essa também é uma leitura política. O fato concreto é que todos esses personagens, nesse momento, mas estão observando muito atentamente e não veem um desfecho positivo, ainda que eles já estejam ensaiando uma resposta política. E a gente começa a juntar quase que um quebra-cabeças. Yuri Pita se junta aqui nessa análise. Yuri, boa noite. A gente separou uma postagem no Twitter de Ailton Barros do dia 19 de dezembro do ano passado. É mais uma peça, porque é importante lembrar que os áudios que a Dani Lima trouxe para a gente da semana passada, do Ailton Barros falando também na ideia de golpe, esses áudios foram gravados a partir do dia 15 de dezembro. E Ailton escreveu o seguinte nessa postagem do dia 19 de dezembro. É chegada a hora da onça beber água, separarmos os homens das criancinhas e conhecermos os omissos, os covardes e os fracos, a fim de responsabilizá-los e enterrá-los com a história que será escrita. Ele inclui na postagem o ex-presidente Bolsonaro e o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes. Os áudios mostram que Ailton Barros era um entusiasta da ideia de golpe de Estado. E essa parece corroborar. E essa postagem, né, Yuri? A não ser que ele diga que, claro, com todas as falas sem sentido que muitas vezes o próprio ex-presidente Bolsonaro fala, não, eu estava falando do meu time de futebol, que não está dando tudo de si no campo. Mas quando a gente começa a juntar com essas gravações e com todas as movimentações, fica bastante claro, as investigações vão ter que comprovar isso, de que havia um plano de pressionar o comando do Exército para embarcar na ideia de golpe. Não tem muita margem para dubiedade quando cita as pessoas que cita nessa postagem. Márcio, boa noite para você, para a Renata, para quem nos acompanha aqui no CNN Prime Time. Se não me engano, foi o Leandro Rezende quem viu essa postagem e localizando no dia 19 de dezembro, né, tão próximo de uma outra efeméride tão triste aí para as vivandeiras, que é o 18 de dezembro, que foi o dia do ato institucional número 5, lá em 68, aquele ato que endureceu a ditadura militar. Mas vale lembrar que tudo isso acontece no contexto, Márcio, daquela semana da diplomação
de Lula e Geraldo Alckmin como presidente eleito e vice-presidente eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Era uma cerimônia que iria acontecer no dia 19, nesta data da postagem, mas que foi antecipada em uma semana, aconteceu no dia 12 de dezembro e logo após de ter transcorrido com segurança, com normalidade, o que aconteceu? Um grupo, uma horda de bolsonaristas, a pretexto de, alegando que uma liderança indígena havia sido presa, uma liderança indígena que apoiadora de Jair Bolsonaro havia sido presa pela Polícia Federal, fizeram aquele ataque, aquele prenúncio, que a gente pode dizer, que um mês depois, quase um mês depois, no dia 8 de janeiro, culminaria com a destruição da sede dos três poderes. Naquele dia 12 de dezembro, início desta semana, em que foi gravado o primeiro áudio que Daniela Lima trouxe na semana passada, e essa postagem de Ailton Barros, houve aquele primeiro ataque à sede da Polícia Federal naquela ocasião, por causa dessa prisão, e o primeiro momento de inércia, de falta de ação das autoridades que seriam responsáveis pela segurança do Distrito Federal, Márcio. Essa união de dados que você faz é bastante interessante e importante para a gente entender. Agora, você também apurou, Yuri, que Élcio Franco recebeu pagamentos do governo Lula como conselheiro fiscal da Hemobras, uma estatal vinculada ao Ministério da Saúde. Explica isso para a gente. É isso, Márcio. Quando foi no secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco foi indicado para um mandato de 2 anos para ser conselheiro fiscal da Hemobras, um conselho que tem 3 integrantes. Inclusive, é presidido esse grupo por uma outra pessoa de origem militar, George de Vério, que é o presidente do conselho. Pois bem, em novembro do ano passado, ou seja, às vésperas ali de terminar o governo Bolsonaro, faltava a indicação de um novo nome para substituir essas pessoas que encerravam seu mandato. E aí foi decidido pelo conselho da Hemobras, que é uma estatal responsável por medicamentos hemoderivados feitos à base de sangue, importante para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde. Houve uma renovação excepcional, segundo consta na ata de novembro do ano passado, e Élcio Franco continua participando das reuniões desse conselho, ou seja, recebe por aquele chamado jeton para participar de reuniões mensais. Já aconteceu isso entre janeiro e março, de acordo com o portal da Transparência. Por enquanto, houve também agendamentos sendo feitos regularmente, até que um nome seja indicado pelo Ministério da Saúde e depois seja aprovado para substituir e assumir o mandato efetivo, que é de 2 anos, no caso dessa estatal. A repercussão deste fato, de Élcio Franco ter ganho aí R$3 mil por reunião que ele participou, que somando um trimestre já dá quase R$10 mil, causou mal-estar no governo. Claro, não só por ser uma pessoa tão próxima do bolsonarismo, mas agora por ser uma pessoa envolvida em áudios de teor golpista. E aí a orientação que sai do Palácio do Planalto, tanto na Casa Civil quanto na Secretaria de Relações Institucionais, é de que esse assunto seja resolvido o mais rapidamente possível, ou seja, a indicação de uma nova pessoa para que aí sim seja extinto de fato o mandato de Élcio Franco como conselheiro da Hemobras. Márcio. Obrigado por enquanto, Yuri Pita e Renata Agostini.